na verdade, eu fiquei um tempo pensando, falei, tá bom, vou fazer um canal no YouTube, mas sobre o quê? Né? E aí, com isso, foi bem nessa mesma época, a gente teve uma notícia maravilhosa, que é... E, na verdade, eu fiquei um tempo pensando, falei, tá bom, vou fazer um canal no YouTube, mas sobre o quê? Né? E aí, com isso, foi bem nessa mesma época, a gente teve uma notícia maravilhosa, que foi a gravidez. Então, a partir daí eu comecei a descobrir tantas coisas, a pesquisar no canal de outras pessoas e também na internet, e foram descobertas tão bacanas que eu acho que eu tenho algo a dizer. Não porque eu sei alguma coisa, mas nessas descobertas que eu tive ao longo do caminho. Então eu acho que as gravidinhas aí, as queridas que estão chegando depois de mim, podem aproveitar essas informações aqui no canal. Então sejam muito bem-vindas, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre como eu descobri, como foi esse processo da gravidez na nossa vida. Nós estamos casados, eu e o Fábio, vamos fazer 6 anos de casados, e desde o início nosso plano foi engravidar quando fizéssemos 5 anos de casado. E o engraçado é que o Fábio sempre foi assim, na época que a gente namorava e conversava sobre isso, foi mais ansioso para ter filhos, e eu falava, não, vamos esperar pelo menos 5 anos, vamos curtir o casamento, que eu acho que é legal para ter uma estabilidade no relacionamento, eu acho que isso é mais saudável. E o mais engraçado é que, com o passar do tempo, o Fábio foi ficando mais cauteloso, tipo, não, vamos esperar ter a nossa casa, vamos esperar ter um emprego estável, vamos esperar. E eu, acho que no 4º ano assim, de casamento, já comecei a ficar bastante ansiosa e com desejo de ser mãe. E quando foi no ano passado, mais ou menos acho que fevereiro, se eu não me engano, nessa época, eu descobri que estava grávida. E foi totalmente sem planejar, gente. Foi assim, num deslize nosso, e veio a notícia maravilhosa da gravidez. Porém, infelizmente, na 10ª semana, eu perdi o bebê. E foi muito triste, a gente ficou realmente muito triste, porque apesar da gente não estar esperando naquele momento, era algo que a gente desejava, né? Mas, por outro lado, a gente seguiu em frente e falou, né, Deus é soberano, com certeza não é o tempo dele. Então, né, ainda mais quando se trata de vida, que é algo que ninguém pode intervir, não tem o que a medicina possa fazer, né? Um aborto espontâneo, muitas vezes a própria natureza já seleciona ali os óvulos que vão para frente, né? Então a gente descansou, falou, bom, tudo bem, conversamos com o médico, ele falou pra gente não se preocupar, que era muito comum, mais do que a gente imaginava, que era um índice, se eu não me engano, de uns 30% a 40% de aborto na primeira gravidez, e que às vezes tinha mãe que abortava sem mesmo saber que estava abortando, né? Porque às vezes era tão rápido o tempo de ter engravidado e abortado que a pessoa achava que era simplesmente uma menstruação. Então, ficamos tranquilos, né? E aí, quando foi neste ano, em agosto, aí a gente acho que já tinha mais ou menos um mês que a gente estava tentando, não estava mais usando nenhum método anticonceptivo, nós tivemos a surpresa novamente da gravidez. Nossa, foi maravilhoso, fiz uma surpresa contando para o Fábio, depois eu posso compartilhar aqui num outro vídeo. Foi muito emocionante, a gente curtiu demais e a gente falou, vamos se entregar, a gente não vai ficar com medo de perder outro bebê, vamos curtir essa gravidez, né? E aí só falamos assim, vamos esperar um pouquinho para contar para as pessoas, os próprios médicos orientam, né? Para gente esperar até o 3º mês, que é o mais prudente a se fazer, porque é quando é o período mais, vamos dizer assim, vulnerável, né, da gravidez. Então, quem sabia era realmente as pessoas mais próximas da nossa família. E, infelizmente, na 7ª semana veio novamente um aborto. E foi muito difícil, porque a gente estava tão feliz e tão desejoso, a gente estava esperando tanto aquilo, foi um pouco diferente da primeira vez, porque a primeira vez foi uma surpresa e a gente não estava esperando. Agora, dessa vez não, a gente já estava realmente pronto para receber um bebê.
né? No sentido assim, o nosso coração já estava desejoso de receber esse bebê. Então, foi bem difícil, tanto para mim quanto para o Fábio, né? E aí seguimos em frente e o que foi maravilhoso desse processo é que eu já tinha marcado um pré-natal para conhecer uma médica nova, que foi indicação de uma amiga minha, Cibele. Se você estiver assistindo, beijo, querida. Amo a Heloísa. Nossa, tô apaixonada pela doutora Heloísa, que foi a indicação da Cibele, que eu fiz um agendamento de consulta com ela para fazer o pré-natal. Mas infelizmente não deu tempo. Antes da consulta chegar, eu tive o aborto. Então eu entrei em contato com ela e ela nem me conhecia. E eu me senti tão acolhida, porque ela falou, vem aqui hoje. Então eu fui lá e ela foi tão querida, nos acolheu assim de uma forma tão carinhosa, que isso foi bem importante para esse processo, né? Ela nos tranquilizou, falou, fica tranquila, vocês vão conseguir, né? Eu acho que assim, o segundo aborto ainda, vamos dizer assim, pode ser normal, mas pode não ser. Então nós vamos começar a investigar e vamos fazer um tratamento para que isso não aconteça novamente. Então fiquem tranquilos, fiquem em paz, que vai dar tudo certo. E a gente assim tentou, né, ficar tranquila e esperar o meu próximo ciclo para a gente fazer os exames e então começar um tratamento. E aí passou-se um tempo, né, e bem nessa época eu tinha começado um projeto no meu trabalho e estava um ritmo muito puxado de trabalhar assim, nem sei, acho que umas 18 horas por dia. A gente trabalhava muito, às vezes até de madrugada, não se alimentava direito, não tinha vida social, estava realmente uma fase bem difícil. Então eu meio que isso acabou, acho que encobrindo, né? Acabou tomando o meu tempo e eu não fiquei pensando na gravidez. E com isso passou mais de um mês e a minha menstruação ainda não tinha vindo. E aí eu estava conversando com uma amiga, ela perguntando como é que eu tava, né? Van, te amo, primeiríssima a saber da gravidez. E aí ela falou, Bela, você tem que fazer um exame, porque se você não menstruou até hoje, você pode estar grávida. Eu, como assim, né? Era uma coisa que eu não imaginava, nem passava pela minha cabeça, porque pra mim, vir o meu próximo ciclo, então eu ia investigar, ou seja, pra mim, dali uns 6 meses que eu ia engravidar novamente, né? Graças a Deus não tivemos que fazer curetagem, nada disso, então isso foi muito bom também. E aí eu falei assim, tá bom, então vou comprar um teste de farmácia. E não falei nada com o Fábio, né? Falei, deixa eu ter certeza e fiz o teste. E aí até a gente foi para o interior, na casa da minha sogra, e foi engraçado que ela falava, nossa, isso aqui às vezes me dava uns desejos, eu falava, tô com vontade de comer alguma coisa, comer isso, comer aquilo, porque tanto ela quanto a minha cunhada cozinham muito bem. Então, eu pedi até pra minha cunhada, faz um bolo de cenoura com chocolate que eu tô morrendo de vontade e tal. E aí minha sogra ficou brincando, será que você não tá grávida? Será que você não tá grávida? E pra mim eu falei, não, imagina. E ainda lá no interior, ainda fiz um tratamento no cabelo com química. Enfim, nessa loucura toda do trabalho, nem passava pela minha cabeça, era algo que eu realmente não cogitava. E aí quando eu fiz o teste de farmácia, apareceu a primeira linha, né, que mostra só que o teste tá ok, e a segunda linha que seria o indicador da gravidez, um positivo. E aí apareceu uma linha, mas assim, transparente. Eu falei, gente, que estranho, né? E aí, será que essa linha é transparente, eu tô grávida ou não tô? Tô meio grávida? Como que é isso? E aí li na bula do remédio, do teste, né? E falava que era positivo, mesmo se desse uma linha muito clara. E eu não acreditei, falei, meu Deus. E eu fiz um trabalho, gente. Eu sei que eu saí do banheiro do trabalho, fiquei assim, roxa, né? Falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí ainda compartilhei com a minha colega, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu não ia dar notícia pro Fábio pelo telefone, né? E aí ela, não acredito, já começou a comemorar. Eu falei, não, eu vou comprar outro teste, não é possível. E aí comprei outro teste, cheguei em casa à noite, o Fábio já estava dormindo, pra vocês terem uma noção do quanto eu estava chegando tarde, devia ser mais de meia-noite. Fiz o teste novamente, deu positivo. E eu tava assim, gente,
ao mesmo tempo feliz, mas muito chocada, porque eu tinha feito tudo errado. Eu estava trabalhando insanamente, não estava me alimentando direito, né? Tinha feito esse tratamento no cabelo, tinha tomado vinho, enfim, tudo errado. E aí eu fiquei bem preocupada. E eu gostaria muito de ter feito uma surpresa mais bacana pro Fábio, mas eu acho que eu estava tão tensa, que eu falei, eu preciso contar pro Fábio hoje. E eu acordei ele e falei, amor, comprei seu presente de aniversário, que eu estava devendo para ele, presente de aniversário. E ele falou, deixa eu ver. E aí eu fui, dei o teste de gravidez para ele. E ele não acreditou, ele, ai meu Deus, sério? Sério? Ficou perguntando 500 vezes, sério? Eu falei, amor. E eu comecei a chorar, desesperada. Eu falei, amor, e agora? Fiz tudo errado e não sei o que e tudo. E assim, realmente bem preocupada, né? Porque com todo o nosso histórico, você pensar em começar uma gravidez uma gravidez de risco, né? Nem entre aspas, é uma gravidez de risco, já fazendo tudo errado, então eu fiquei bem preocupada. Eu falei, não, eu não posso perder esse bebê por uma negligência minha, mas por outro lado eu não sabia e nem imaginava. Então foi um conflito assim para nós. Então assim, resolvemos guardar esse segredo, né, entre eu e ele, mas quem sabia era minha colega do trabalho e a minha amiga Vanessa, que me falou para fazer o teste de gravidez, e ainda não tínhamos contado para mais ninguém. E aí resolvemos então esperar para fazer o ultrassom e confirmar que estava tudo certinho, que estava o embrião lá, bonitinho, né? E então marcamos o ultrassom e, para nossa alegria, conseguimos ouvir o batimento cardíaco. Foi assim, emocionante, né? E por outro lado, assim, gente, apesar de felizes, a gente estava até com medo de ficar feliz, porque a gente descobriu, acho que assim, entre a 4ª e a 5ª semana, então era muito recente, né? Então a gente estava com medo até de se alegrar. Então eu já liguei para minha médica, já falei com ela, Elô, deu positivo, tô grávida. Ela não acredita, como assim, né? Tipo, nem chegou a menstruar de novo e já engravidou. Então foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. E aí ela já me deu uma orientação, ela tá assim, Isa, como não deu tempo nem da gente investigar o que poderia, né, ser a causa dos abortos, assim, vamos dar um tiro de canhão, vou te dar algumas medicações que podem ser a causa, que eu acredito que seja a causa, que ela, né, pela intuição dela era algo imunológico. Então vamos trabalhar com essas medicações e você vai tomar até o 3º mês e aí vai dar tudo certo. E aí, gente, uma das medicações era uma injeção na barriga. Você imagina? Você toma injeção todos os dias na barriga. Então, foi lá eu. Então, a gente fez esse tratamento até o 3º mês e, graças a Deus, a gente fez os exames após a 12ª semana e não foi necessário prosseguir com a medicação. Então, né, o bebê foi crescendo, saudável, e a medicação não sabemos exatamente qual delas, né, que serviu para segurar o bebê, mas foi super eficiente. Eu sou muito grata à doutora Heloíse. Então é isso, gente, assim, a experiência da descoberta e de toda a nossa espera foi essa. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje no primeiro vídeo, né, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. E se você gostou, curte aqui pra gente. Beijos! Eu falei, tá bom, né, desta vez. Não, que eu não me sinto assim muito à vontade em frente às câmeras, apesar de eu não ser uma pessoa tímida. Então se inscreva aqui no canal e para acompanhar as novidades em primeira mão, alguns meses atrás. Então, gente, se vocês quiserem embarcar comigo, se inscreva no canal. Se você gostou, curte. Não é tão chato, né? Ficar pedindo dinheiro. E eu confesso que eu não fiquei muito à vontade. Então, né, vou tentar ser o mais natural possível para a gente conversar. Excelente.